Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais uma semana do nosso Esporte Mais, trazendo para você as notícias dos grandes clubes do Rio, também dos times de menor investimento, falando do esporte nas cidades e das competições nacionais e internacionais que movimentam o esporte brasileiro e do mundo. Então fique ligado que está começando o Esporte Mais. Bom, nós vamos iniciando esta edição do Esporte Mais, como sempre, começando aí pelos grandes clubes do futebol do Rio e do Brasil. E especificamente vamos estar falando sobre a finalíssima da Copa do Brasil, primeiro jogo realizado nesse domingo no Maracanã e deu São Paulo. 1-0, gol do Caleri. Bom, antes de chamar a participação do nosso querido Pedro Paes, aí o Pedrinho falando sobre o jogo, ressaltar que o Flamengo parece uma nau à deriva, né? Um elenco que não entrega mais o compatível com o nome e o salário, um treinador que não se dá com esse elenco, visivelmente sem sintonia com os seus jogadores, e isso por si só já é uma receita péssima para qualquer time de futebol, e uma diretoria de uma prepotência muito grande que parece, às vezes, não ter o conhecimento do que é o Flamengo para o cidadão brasileiro. O Flamengo é um clube que representa milhões e milhões e tem que ser tratado com uma atenção muito maior, porque quando está ganhando, o Flamengo em 2019, ganhava tudo, voava, o time excelente, sem adversário praticamente, era mole, né? Ali estava tranquilo, mas o tempo vai passando, o Flamengo não se reforçou muito, manteve uma base que é muito boa, mas que não é a mesma de 2019. Os adversários, por outro lado, foram melhorando, tanto dentro quanto fora de campo, e o Flamengo hoje ele tem uma competitividade maior dos adversários e, ao mesmo tempo, ele retrocedeu. E por várias decisões erradas. Inclusive, se hoje a torcida reclama do Sampaoli e olha para o outro lado e vê o Dorival Júnior, que pode o Flamengo ser campeão, óbvio, tem time para isso, mas vê o Dorival Júnior muito perto de um título, que seria uma espécie de tapa de luva de pelica na cara aí dos dirigentes rubro-negros. Eu já falei aqui no programa que eu acho que se o Flamengo não tivesse tirado o Dorival Júnior, o Flamengo tinha ganho pelo menos metade dos títulos que ele já perdeu esse ano. Mas eu não sou dirigente do rubro-negro, nem torcedor rubro-negro sou, dei apenas a minha opinião, mas sobre o jogo em si, quem vai falar é o Pedrinho. Ô Pedro, diz aí o que você assistiu e analisou nesse primeiro jogo da final, São Paulo 1-0, gol do Caleri. Maurício, o Flamengo não está bem, né? Já tem há algum tempo, acho que desde antes do Sampaoli, que o Flamengo não encontra aquela dinâmica de jogo que tinha anos atrás. Parece que caiu na mesmice aí de outros tempos. Um time desorganizado, o Sampaoli, apesar de ter colocado um time agressivo, mas o time não foi agressivo, o São Paulo segurou bem o jogo, organizado, fechadinho, saindo em contra-ataques, jogando aqui no Maracanã, na casa do Flamengo. O São Paulo fez o dever de casa e o Flamengo vai ter grandes dificuldades aí nessa final, no próximo jogo. O Flamengo tem que se recompor, reconstruir. O Sampaoli, desde o começo que ele veio, falei que ele tinha gênio difícil, é uma pessoa difícil de lidar, e encontrando ali os grupos, panelinhas, que todo mundo sabe, a diretoria que não age, são vários problemas que acabam, né, impactando no campo. E você joga com um time com dois centroavantes, o Gabigol não está numa boa fase também, o Pedro também não está,
é um bolo danado. Vamos esperar aí que o Flamengo vai ter um tempinho aí, alguns dias para treinar, para se reencontrar e fazer um pacto aí pela vitória, que vai ser complicado. Jogo lá em São Paulo joga com raça, tem um time organizado, um time que joga e vai para cima. E sabe defender também. Lucas muito bem, né? Gol de Carelli, 1-0, e é isso. Bom, vamos falar agora de esporte nas cidades. Eu quero começar o programa de hoje parabenizando o meu amigo treinador Juliano Moreira, toda a diretoria e a equipe, né, os jovens jogadores, jovens mesmo, que é o Sub-9, Campeonato Municipal de Guapimirim, categoria Sub-9, os piquititinhos, e uma grande final aí do Beiralinha, que venceu o Vila Futebol Clube por 5-1 e comemorou o título. Tem aí a foto com toda a galerinha e a galerinha de campo e a galerinha de fora de campo do Beiralinha. Parabéns aí, Juliana, todos vocês aí do Beiralinha pela conquista da competição. Bom, a gente lembra que Magé vai ter aí no próximo final de semana a terceira etapa da Liga Carioca de Downhill, o Desafio Raiz da Serra. Nos dias 23 e 24, a Prefeitura espera a chegada de 120 atletas que vão percorrer 1 quilômetro de obstáculos com muita aventura na Serra Velha, que liga a cidade a Petrópolis, e a gente vai trazer mais detalhes sobre isso na próxima edição aqui do Esporte Mais. Então, um grande evento que com certeza vai mobilizar muito aí o município de Magé, divulgar o nome da cidade e também trazer aí uma atração para o próprio morador de Magé. Falando ainda de esporte nas cidades, destacar aqui a boa participação dos atletas do projeto de vela de Rio das Ostras na 8ª Copa de Vela do Rio São João, disputado no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu. Todos os 13 atletas riostrenses que competiram nas categorias Ding, Optimist e Laser ganharam troféus. Na Optimist, o atleta Osmar Escarton ficou em primeiro lugar. Na Ding masculina, também em primeiro lugar para o Caio Vitor e o Lohan Gabriel. E além disso, dobradinha, porque a segunda posição ficaram o Luiz Eduardo e o Miguel Freitas. Já a quarta posição foi da Tainá Oliveira e Pedro Ribeiro. Na classe laser masculina, o atleta Miguel Nascimento foi o segundo colocado. Entre as meninas, no Ding, primeiro lugar para a dupla Manuela Giacomazzi e Júlia Wolfman, e segundo lugar para Maria Clara Patrício e Marcele Patrício. E a Hanan Alves ficou em terceiro lugar na classe laser. Os atletas de Rio das Ostras foram acompanhados pelos instrutores, o Marcos Felipe Guimarães, que é o diretor, o Marcelo Patrício Marques Pisco, instrutor-chefe, Rafael do Almo Van Erzen e Leandro de Oliveira Nascimento, instrutores. Parabéns aí, o pessoal de Rio das Ostras, pela boa participação e um campeonato muito bacana. A gente já vai passando aí, avançando na nossa pauta, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o esporte a nível regional também e Brasileirão. A gente antes vai voltar para o Brasileirão, né? Porque nós falamos da Copa do Brasil, mas ficou devendo aqui falar todos os resultados da 23ª rodada, que começou na quarta-feira da semana passada, com o Atlético Paranaense ganhando do Flamengo em Cariacica por 3-0 e da virada do Inter no Beira-Rio sobre o São Paulo por 2-1. Na quinta, Cruzeirão Cabuloso, fora de casa, fez 3-0 no Santos. Fortaleza em casa venceu o Corinthians por 2-1. O Coritiba, se afundando na lanterna, perdeu em casa para o Bahia por 4-2. O Bragantino, o RB Bragantino, né, sonhando aí com vaga até na Libertadores, ganhou o Grêmio por 2-0. Aí fomos para sexta-feira, 2 jogos. O América Mineiro, fora de casa, chegou a fazer 2-0 no Cuiabá, mas cedeu o empate em 2-2. O Palmeiras, que está na caça do Botafogo, no finalzinho tudo caminhava para um 0-0 e o Palmeiras conseguiu um golzinho salvador e encurtou a distância para o líder. E que jogo, hein?
Que jogo sábado no Engenhão, Vasco 4, Fluminense 2. E fechando no sábado também, 9 da noite, o Atlético Mineiro vencendo o Botafogo. Meu amigo Pedro Paes, eu chamo de novo a sua participação. Primeiro para falar desse jogaço de futebol, Vasco da Gama 4, Fluminense 2. E aí, Pedrinho? Maurício, o Vasco voltou ao campeonato, né? Hoje aí com o time organizado está competindo, é o que não fazia já há algum tempo, há muito tempo, né? Não conseguia nem competir, pegava qualquer time, era 10 minutos jogando para cima do time, depois 80 minutos jogando nada. Então o Vasco hoje tem um time organizado, conseguiu organizar ali meio campo, defesa, saindo em contra-ataques, é um time compacto, é um outro time, né? Foi um jogão, uns falam que é uma pelada, né? Um placar de 4-2, mas foi um jogo muito bem jogado. O Vasco ainda abrindo o placar aí com o Praxedes no primeiro tempo, dando uma blitz danada no Fluminense. Depois o Fluminense controlou o jogo a partir do primeiro tempo, já chega o segundo tempo, já empata com o Marcelo. Ferretti vai e 2-1, depois o Lima empata e depois 2 gols de Peck, fechando aí 4-2. Tem que destacar a força de vontade do Vasco, a organização, né? A nova comissão técnica deu outra dinâmica aí de jogo ao Vasco e parece que está todo mundo ali fechado, consciente que tem que sair desse marasmo. Está aí ainda no rebaixamento, mas já se aproxima aí do Santos, tem um jogo a menos. Eu acho que o Vasco ainda vai sair dessa zona da confusão. E hoje tem um time aí, tem alguns jogadores, né, importantes no banco. O Paê ainda não está na sua forma física, mas quando ele entra, tu vê a dinâmica que o cara dá no jogo, o toque de bola do cara refinado. E o Ferretti, né, que entrou, encaixou ali, que parece que joga há anos no Vasco. E o grande destaque aí da partida, Gabriel Peck, meteu 2 gols, muito veloz, muito rápido. E é isso. O Vasco aí caminhando para sair dessa zona de desconforto, e eu tô esperando agora pelo menos competir. O Vasco hoje tem um time competitivo. Ô Pedrinho, e o Fogão, hein? Preocupa a situação do Botafogo? O Botafogo reinava absoluto, o time parou de pontuar, o Palmeiras, aquela regularidade de sempre, e o bicho está pegando. O Palmeiras encurtou, hoje são apenas 7 pontos. O que você me diz aí do jogo Botafogo e Atlético Mineiro, em que o Atlético não jogou muito bem, mas o Botafogo menos ainda. Complicado aí esse início do Bruno Lage, hein? Diz aí. Quanto ao Botafogo, né? Foi lá em Minas, 1-0 Atlético Mineiro. Gol do Paulinho, que tá metendo gol, muitos gols, né? E o Botafogo tá oscilando. Eu sabia que uma hora ninguém fica só vitórias. É complicado, não dá. Agora, tem que fazer alguma coisa? Tem. O time não é mais aquele time agressivo, aquele time que controlava o jogo, aquele time que eu sempre falei que a qualquer momento ele vai ganhar o jogo. Aquele time, o jogo controlava o tempo todo o jogo. Eu me lembro contra o Palmeiras foi assim, o Palmeiras atacava e o time do Botafogo tocava a bola e daqui a pouco resolveu a partida. Parece que a qualquer momento se resolve. E não está acontecendo mais. Por quê? Porque encontra dificuldades, os outros times sabem marcar melhor, aprendem, né? Vendo, os técnicos hoje têm toda uma qualificação de imagem, de tudo para colocar o jogo em prática, espelhar, e tem que oscilar. A torcida agora tem que dar apoio, são 7 pontos na frente do Palmeiras, tem muito campeonato, esse negócio que a imprensa fala lá atrás, já é campeão, não é nada, campeonato decide aí, faltando 3 rodadas, 4, dá para virar ainda o Palmeiras, quem chegar também, Botafogo vai oscilar, e é isso.
falta um pouco de organização, tá um time um pouco apático, ao meu ver. Eu acho que no gol anulado do Botafogo tá certo, ele tava ali, ele tava do lado da bola quando meteu o gol. Então não tem questionamento, reclamado do gramado. Quando ganha, é o tapetinho, é não sei o que, vai lá no Sul, ganha, ninguém reclama de nada. Perdeu, tá numa fase ruim, todo mundo reclama de tudo. Isso é normal no futebol brasileiro também, claro que as arbitragens não são lá essa coisa, né? Nem o VAR às vezes funciona, prejudicou muitos times, mas é bola pra frente, treinamento, raça e fé mesmo. Porque daqui a pouco ainda perde esse campeonato aí que tá quase, né, aqui na mão. Bom, agora a gente fala do Magiense, o Magiense Futebol Clube, apesar de todas as dificuldades que vem enfrentando para disputar a Série B2 do Campeonato Estadual, a 4ª divisão do nosso futebol, estreou com vitória, 2-0 para cima do Búzios no último final de semana. E agora o time tenta aí juntar recursos para fazer o segundo jogo. Complicado, hein? Mas, de qualquer forma, uma boa estreia do Verdão na Baixada e a expectativa com relação à sequência do campeonato. Mas quem vai falar de divisão de Série B1, B2, Copa Rio, do Voltaço, Volta Redonda na Série C do Brasileiro, tudo isso é o Gabriel Andreso. E aí, Gabriel, diz pra gente aí o seu boletim do final de semana. Alô, Aragão, abraço a você e a todos ligados conosco, chegando com mais um boletim do site acessocarioca.com.br, levando todas as informações dos clubes de menor investimento, tudo o que acontece nas equipes pequenas do Rio de Janeiro, o que rolou na semana que passou e também o que virá pela frente nos próximos dias. A gente começa com a Série C do Campeonato Brasileiro e falando do Volta Redonda. Voltaço entrou em campo no último sábado contra o Amazonas e não se deu bem. Foi derrotado em Manaus pelo placar de 2-0 em jogo da 3ª rodada da segunda fase da competição nacional. Volta Redonda que cometeu muitos erros neste jogo na Arena da Amazônia e acabou, portanto, voltando derrotado. Gols de Igor Bolt, ex-Resende, na primeira etapa, e Sassá, antigo jogador do Botafogo, na etapa final. Com isso, o Voltaço fica com 4 pontos nesta segunda fase, ainda dentro da zona de classificação para as semifinais e de acesso para a Série B. À frente, apenas o Paysandu, com 5 pontos, a equipe paraense que derrotou o Botafogo da Paraíba neste domingo pelo placar de 1-0. Voltaço que termina esse primeiro turno, por assim dizer, do seu grupo com uma vitória, um empate e uma derrota. A partir de agora, dos próximos 3 jogos, fará 2 no Raulino de Oliveira, ou seja, em casa, e terá uma vantagem importante na luta pelo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Voltaço, que estará em campo novamente no próximo sábado, 7 da noite, no Estádio da Cidadania, contra a equipe do Amazonas, o próprio adversário que o derrotou na capital amazonense neste final de semana. Agora falando de Campeonato Carioca da Série B1, a 3ª divisão do estadual, que teve jogos neste final de semana também. Na sexta-feira, o São Gonçalo derrotou o Serra Macaense por 1-0. Já no sábado, o Paduano venceu Nova Cidade por 2-1. Neste domingo, mais 2 jogos. De virada, em Petrópolis, o Barra da Tijuca derrotou o Serrano por 2-1. Enquanto também na Serra, mas em Nova Friburgo, Friburguense e Goitacás empataram pelo placar de 1-1. Próximos jogos acontecendo ao longo dessa semana e é claro que no próximo boletim nós iremos trazer todas as novidades e informações da Terceirona, ou Terce Champions, como é chamada carinhosamente pelos torcedores, e que já chega, portanto, à sua segunda rodada. O que começou nesse fim de semana, a primeira rodada inaugural da competição, foi a Série B2, que é a 4ª divisão do campeonato estadual. Destaque para a goleada do Zinzani, em cima do Campo Grande, no estádio Luso Brasileiro, por 5-1 neste domingo. O Zinza, que é o atual campeão da Série C, subiu da quintona neste mesmo ano e que logo em sua temporada de estreia no profissionalismo vai fazendo bonito e goleou o tradicional Galo da Zona Oeste. Outro resultado importante e marcante foi a vitória do Bom Sucesso, em cima do São Cristóvão, pelo placar de 1-0, no chamado Clássico da Saudade, realizado em Teixeira de Castro.
Lucas Bitoca de pênalti fez o único gol do jogo. Também neste domingo em Belfor Roxo, o Belfor Roxo venceu o Carapebus pelo placar de 1-0. Em Cabo Frio, o Mageense derrotou o Búzios por 2-0, enquanto em Nilópolis, o Barra Mansa bateu o Rio São Paulo pelo placar de 1-0. Estes foram todos os jogos da primeira rodada, já que o Angra dos Reis perdeu por WO para o Rio de Janeiro, porque a equipe da Costa Verde não inscreveu jogadores suficientes a tempo. De acordo com a regra nova do Campeonato Carioca da Série B2, cada equipe precisa começar o campeonato com pelo menos 15 jogadores inscritos. O Angra, até sexta-feira, prazo final para a primeira rodada, só tinha conseguido inscrever 9. Então, dessa forma, acabou perdendo sem sequer jogar e repetindo aquilo que fez no Sub-15, no Sub-17 e no Sub-20, levando o WO logo na primeira rodada. De fato, um problema muito sério de gestão pelo que passa o Angra dos Reis. Para fechar, a Copa Rio, que terá os seus jogos de volta nas quartas de final, acontecendo neste meio de semana. Na quarta-feira, no estádio Jânio Moraes, tem Nova Iguaçu e Olaria. Olaria que venceu ainda por 6-0, segundo o jogo deve ser mera formalidade. Classificando-se, enfrenta o vencedor de Friburguense e América, no estádio Eduardo Guinle. Na ida, deu Mecão, 2-0. Já no outro lado da chave, tem bola rolando também nesta quarta-feira para outro jogo que é muito importante, que é o derby de Petrópolis, entre Petrópolis e Serrano, no estádio Atílio Marotti. O Petrópolis venceu na ida por 2-1 e o Leão da Serra precisa então reagir para tentar a classificação. Na quinta-feira à noite, no Luso Brasileiro, enfrentam-se Portuguesa e Duque de Caxias. Na ida, deu Lusa, pelo placar de 2-1. Essas e muitas outras informações você acompanha em acessocarioca.com.br. Vai lá no site que tá tudinho completo. Valeu, Aragão! Grande abraço! Bom, já que o Gabriel falou da Série C do Volta Redonda, vale lembrar que a Série D do Campeonato Brasileiro terminou nesse final de semana com o Ferroviário do Ceará campeão. O Ferroviário derrotou a Ferroviária de Araraquara, de São Paulo, por 2-1 na grande decisão. Vale lembrar que os outros dois times que sobem da Série C para D são o Atlético de Minas Gerais e o Caxias do Rio Grande do Sul. Caxias que eliminou a Portuguesa nas quartas de final, né? Se a Portuguesa tivesse vencido, a Portuguesa estaria classificada para a Série C do Campeonato Brasileiro, que infelizmente não aconteceu. Bom, com relação à Série D ainda, Ferroviário e Ferroviária eliminaram Atlético e Caxias nas semifinais, fizeram uma grande decisão. Primeiro jogo em Araraquara deu 0-0 e no jogo de volta em Fortaleza, o Ferrim, como é conhecido o time da capital cearense, venceu por 2-1 e comemorou o título da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Parabéns para o Ferrim. Bom, agora a gente fala de Fórmula 1, uma notícia que a gente não dá, não só a gente não, a mídia mundial. Há muito tempo, por incrível que pareça, a Ferrari encerrou nesse final de semana um jejum de 434 dias sem ganhar uma prova de Fórmula 1. Desde o GP da Áustria em 2022. O triunfo da Ferrari veio nesse domingo no Grande Prêmio de Singapura com Carlos Sainz. Líder de ponta a ponta, o espanhol conseguiu administrar a pressão dos rivais para ser o primeiro piloto que não é da equipe RBR a vencer nessa temporada. Que domínio, né? Bom, o Lando Norris foi o segundo colocado, o Lewis Hamilton ficou em terceiro e o George Russell, que estava ficando em terceiro, bateu e acabou beneficiando o Hamilton. Foi um dia para a Ferrari comemorar, né, digno aí dos bons tempos da escuderia italiana, e um péssimo dia para a poderosa RBR. Olha, o Max Verstappen e o Sérgio Pérez, eles largaram em 11º e 13º, não conseguiram avançar, e aí a Ferrari passou por cima aí de McLaren e Mercedes, que terminaram respectivamente em 6º e 9º. Que coisa, né? Primeira corrida desde o GP do Bahrein em 2022, sem a dupla da RBR no pódio.
incrível. Foi pelo menos, né, tá precisando, né, de uma sacudida na Fórmula 1, uma zebra, né, vamos dizer assim, no futebol, no vôlei, no esporte coletivo, poderíamos dizer que foi uma zebra, não diminuindo a qualidade do Carlos Sainz, mas pela hegemonia da RBR e pela fase ruim, né, da Ferrari. Imagina que comemorou muito, né, os ferraristas em todo o mundo. A Ferrari, que é, com certeza, a escuderia que tem o maior número de torcedores espalhados aí pelo mundo. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje, agradecendo a sua audiência, agradecendo a nossa equipe técnica, nossos colunistas, colaboradores, o Pedro Paes e o Gabriel Andreso, e a gente volta a qualquer momento com outras notícias do esporte. Um abraço e até lá!